os irmãos em nome de Jesus, que o pastor seja usado, né? Vou só botar água enquanto João Vitor fala. Irmãos, a minha mãe está falando aqui, né? E a Bíblia já nos dizia, vocês vão entender o mistério. Para chegar no pai, antes tem que ir no filho, não é verdade? Então, o filho veio antes, agora que eis o pai. Vamos beber da fonte lá da Igreja Batista, lá de Realengo, né? A Mad Church, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, não só em relação à pregação, né, mas também à direção. A gente já foi lá algumas vezes, né, como a pastora falou, fazer cursos, entender um pouco melhor de como implementar algumas direções de Deus para a sua igreja. E hoje é com grande prazer que eu anuncio aqui o pastor Lanô, que vai estar pregando, pastora Geisa, que estão aqui para honrar o nome do Senhor, né? Porque, assim, chega no nível de santidade, né, pastor? Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas o homem de Deus tem que ser reconhecido, né? E é com grande alegria que a gente traz aqui esse fruto, né, do Espírito Santo, o fruto do convencimento, que é a vida de vocês, né? E é com grande alegria que nós recebemos. Eu queria deixar aqui para você dar uma palavra, pastor, e depois passar para o seu digníssimo, e fiquem à vontade. Queridos, bom dia. Foi modéstia da nossa amiga pastora, ela falar que aprendeu com a gente que está aprendendo. Olha, vocês vão fazer 43, a gente fez 10 em setembro. Nós é que temos que aprender, né? Mas, realmente, é o que ela fala. Aqui no templo é a primeira vez que a gente vem, mas a gente já tem uma caminhada. Esses meninos nos uniram, né? Graças a Deus, por meio lá do seminário. E eu tenho também, João Vitor também vai lá, João Vitor toca, João Vitor leva o violão. E a gente fala que ele é o nosso filhão também. Gente, muito obrigada, tá? Que Deus conceda cada vez mais anos, mais ânimos renovados. Precisamos todos os dias. Estava ali conversando com a minha amiga pastora. A gente precisa todos os dias. Ontem chegamos em casa por volta de quase 11 horas, que ontem também estive ministrando em São João, não, esqueço o nome. É, em São João de Meriti. Então, a gente só dorme, acorda e vai, dorme, acorda e vai. Gente, não cansa, não. Vai nessa força que Deus é com vocês, Deus é conosco. Muito obrigada, tá? Bom dia. Amém. Som. Eu acho que vou ficar com esse aqui, pode ser? Ok. Tem bastante microfone aqui. Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta casa de fé. É um prazer, né? Bom dia a você. Estar aqui e conhecer vocês, saber que o poder de Deus ainda continua se expandindo. E está se expandindo em todas as áreas da sua vida. E quero deixar você bem tranquilo, eu não sou um pregador. Não peque, eu não sou. Mas tem um que prega, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Conhece ele? Ele mandou o Consolador. E ele se faz presente. Quero falar que essa é minha esposa, pastora Geisa, minha namorada. Né? Minha namorada. Eu fiquei muito feliz também, né, de vir a essa casa. Nós trazemos um abraço da Igreja Batista MED, Ministério do Evangelho Discipulador. Uma igreja que tem que ser igreja, mas só consegue ser igreja aonde o Espírito Santo trabalha. Que sem o Espírito Santo a gente não vai chegar a lugar nenhum. E esses anos todos pastoreando, eu tenho percebido que a nossa teologia, ela se perde dentro da nossa vaidade. Um grande homem e mulher de Deus, ele precisa depender do Espírito Santo para tudo. Precisa depender. Foi nos dada a oportunidade de ministrar nesta manhã, Atos capítulo 4. E eu quero agradecer pela compreensão, porque logo mais temos outro compromisso. Agradecer também pela vida do João. Eu amo você, rapaz. Amo muito você, mas não sabia que seu pai era tão grande. Ele é enorme.
né, eu me senti tão pequeno. E quando eu cheguei ali, né, ele já ficou me encarando assim. Eu falei, gente, quem é esse homem que está encarando? Aí eu percebi, é o pastor das ovelhas. E ele estava atento a quem chegava. Vocês têm ótimos pastores, quero agradecer a pastora Jussara e toda a equipe de pastores dessa casa e a liderança. Irmãos, eu quero ler com vocês, né? Mas antes de ler com vocês sobre a questão de Atos, eu queria que você pensasse uma coisa. O que faz um homem e uma mulher de Deus se tornar ousado na presença dele? O que fez Pedro se tornar esse grande homem que estava disposto a encarar tudo e todos? No chamado de Deus, nós precisamos encarar tudo e todos. Isso envolve sentimentos, envolve passados, presente, e às vezes nós vivemos uma complexidade de um futuro que não chegou. A igreja, às vezes, ela quer apresentar dentro da forma dela, mas precisamos entender que é o Espírito Santo que faz mediante o nosso Deus. Vamos ler, então, Atos 4, verso 1. Estarei lendo na NAA, tá? Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram. Eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais nem no nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que, de modo nenhum, falassem e ensinassem
em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Querido Deus, eu te agradeço pela sua palavra, e tu sabes, Senhor, que eu não sou um pregador. Eu sou teu filho. Eu sou este homem, falho e falido, sem a tua presença e sem a tua misericórdia. Ministra o coração desta igreja, em nome de Jesus de Nazaré, para a tua glória. Amém. Chegar no capítulo 4 de Atos, nós precisamos entender que alguns fatos e algumas evidências aconteceram. Sim, aconteceram. Ser chamados para anunciar o Evangelho vai custar tudo e todos. Tudo e todos. Vai custar um sonho. Vai custar algumas coisas de grande valor. Em Atos 4, do 1 ao 22, pela primeira vez, Pedro agora, ele se coloca diante, já tinha acontecido outras vezes, mas agora ele vai se lançar ainda mais no que Deus está revelando ele, da sua bondade. Os regenerados por Jesus têm um testemunho corajoso. Eles são corajosos diante de todas as situações. Os acontecimentos registrados em Atos 4:1 ocorreram após o Pentecoste. O Pentecoste. Eles saíram lá, lembra lá? Eles saíram do Egito. E as leis também vão ser dadas. Eles saíram de lá. O Pentecoste comemora essa observação. O Espírito Santo já havia nascido, o Espírito Santo já havia descido sobre os crentes em Jesus, batizando e habilitando para a grande comissão. Após a preparação, nós encontramos em Atos um sinal, onde Pedro ele ministra e 3 mil pessoas, se convertem a Jesus. Existe uma preparação acontecendo na vida de Pedro e todos aqueles que estão conhecendo este Evangelho, através do Espírito Santo. Mas também, quando nós chegamos nos versos 42 e 47 de Atos 2, para a gente começar a trabalhar Atos capítulo 4, nós vemos ali uma descrição de como essa comunidade de novos crentes conviviam. Como é que era eles? Não tinham problema? Alguém discordava um do outro? Como isso acontecia? Ou era tudo paz e amor? Como isso se desenvolvia? Ok? Então, nós temos ali, em Atos capítulo 3, e ali a igreja também vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Pedro e João realizam curas e milagres nesse capítulo de Atos 3. E é aí que a coisa vai tomar uma proporção. Alguém que não sabia muito bem porque estava participando do ministério de Jesus, como Pedro. Alguém em quem Jesus dizia: Pedro, você não é quem você pensa ser. Porque às vezes nós pensamos que somos alguma coisa. Pedro, você não é quem você pensa ser. Ali, Pedro, ele vai junto com João, depois do Espírito Santo ter descido, e ele encontra um homem que estava à porta, ali. Após a cura milagrosa desse homem, Pedro inicia uma pregação de chamado ao arrependimento do povo que estava admirado o que tinha ocorrido. Ele dá glória a Jesus, atribuindo a ele o poder, a capacidade e a autoridade pela cura daquele homem. E chama o povo a se arrepender e converter-se. Converter. Alguém pode estar a vida toda dentro do corpo de Cristo,
conhecer todos os atributos de Deus, mas mesmo assim não ter convertido. Pedro e João são chamados, e aí a gente começa a trabalhar esse desenvolvimento. Eles estão lá, foram no templo. Os apóstolos são interrogados pelo sinédrio, pelo capitão do templo e pelos saduceus. A Suprema Corte da lei judaica, a eles era responsável interpretar e aplicar a Torá escrita. A eles. Eles representavam o povo judeu diante das autoridades romanas. O capitão do templo, o sacerdote responsável por manter a ordem dentro e fora do templo, equivalente ao poder de polícia. Saduceus eram a seita formada por grupos de judeus, membros das famílias sacerdotais. Eles eram os aristocratas daquele tempo e influenciavam a política. E aí você vê como vai sendo desenrolado essa história. Mesmo diante da interrupção, questionamento das autoridades locais, os apóstolos mantêm firmes na missão de pregar. Eles pregam a Cristo com autoridade. E esses acontecimentos são desdobrados no capítulo 4 de Atos. Uma das coisas que nós precisamos ter em mente: o evangelho precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado. Ele precisa ser pregado. Entenda isso, ele precisa ser pregado. Nos versos 1 a 7 de Atos capítulo 7, os apóstolos estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam anunciando que Jesus era o Messias esperado. E que nele estava o perdão dos nossos pecados. E a salvação. É incrível que talvez você possa morar em uma rua inteira e achar que todo mundo conhece Deus. E você se surpreende que no endereço tal, alguém fale de Deus, mas não o conhece e não se arrependeu ainda. Isso acontece. A gente pode achar que tem poucas pessoas para conhecer o Evangelho. E você se espanta que do lado da sua mesa no trabalho ou na sala da faculdade, tem gente ainda que não conhece Jesus. E você precisa evangelizar. Eles estavam anunciando boas novas, cumprindo a grande comissão. Mesmo assim, eles foram perseguidos e presos. A perseguição, ela desenvolve um caráter na vida de um cristão. Nesse mundo, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tenham coragem de pregar o Evangelho. Muitos cristãos acreditam que obedecer a Deus é sinônimo de eliminar todos os conflitos da vida. Muitos pregadores anunciam inverdades de que ser cristão é sanar todos os conflitos de sua vida. Mas o texto nos mostra exatamente o contrário. A oposição ao Evangelho é inevitável. Algumas coisas são inevitáveis no trabalho. Algumas coisas são inevitáveis na faculdade. Alguém precisa se posicionar. Na mesma medida da fidelidade. E a gente precisa ter resiliência
Porque a perseguição talvez seja a sua maior liberdade. A sua liberdade se tornou a maior perseguição que você possa ter. A sua flexibilidade se tornou sorrateira, ao ponto de te prender a sua agenda. Mas Pedro nem sempre foi assim. Pedro, você não é quem você pensa ser. Mas quando o Espírito Santo desce, a gente vê a coragem daqueles homens sendo transformados. Nos versos de 8 a 12 de Atos, capítulo 4, o mesmo apóstolo Pedro, que por medo havia negado Jesus, agora enfrenta com coragem os maiores desafios da religiosidade. Nada diferente para os dias de hoje. Nada diferente. O que o mundo tem colocado em nossa vida? Quais são os nossos sonhos? O Espírito Santo, nesses versos, destaca a autoridade que o Espírito Santo vai trazer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a coragem não vem de Pedro, pois não é sua personalidade. Ele é afoito. Ele toma decisão sem pensar. O Evangelho é consciência. É renúncia daquilo que eu sou. O Evangelho vai nos colocar em situações que não serão confortáveis. Essa autoridade que Pedro fala, aqueles homens dentro do Sinédrio, ali, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo é ajudador e consolador. Está difícil? Tem consolador. Tem escassez? Tem o consolador. Está a ponto de não aguentar e desistir? Tem o Consolador. Está a ponto de chutar o balde e dizer assim: Deus, eu estou no dualismo, eu estou no dualismo, eu não sei o que fazer, Deus, eu estou nesta terra, mas olhando para o céu, mas o meu coração está preso aqui, que atitude terei? Ah, Deus, coitado de mim. Tem o Espírito Santo. É Ele que habilita o apóstolo ter a ousadia de enfrentar as autoridades e o sistema religioso da sua época. É o Espírito Santo. Note uma coisa: Deus distribui dons e talentos. Deus distribui dons e talentos, a porta aberta para a sua vida. As oportunidades que estão vindo sobre a sua vida não é pela sua capacitação. É porque Deus está distribuindo dons e talentos. A sua profissão é para alcançar alguém lá no trabalho. Você está nessa família que talvez você ache que não seja a melhor família, mas fique tranquilo, essa é a melhor família que Deus colocou para você, porque Ele está trabalhando e Ele vai fazer dessa forma. E Ele está usando o Espírito Santo. Nada melhor de uma família que não entende o seu chamado para alguém que precisa ser trabalhado, a misericórdia. Nada melhor. Uau! Vocês são bons em falar teologicamente. Nós somos bons nisso.
conseguimos chegar em um ambiente e trabalhar toda a piedade de um rosto. Mas com Jesus isso não acontece. Com Jesus isso não rola. Pedro, você não é quem você pensa ser. E isso nos desafia. Pastor Lian esteve aqui. Eu invejo aquele cabelo. Estou sentado esperando cair cada fio. Pastor, sente inveja? Sente. É verdade. E aí eu chego perto da pastora G e falei, o cabelo dele não está caindo. O que está acontecendo? Amo meu filho. Mas eu digo para ele, pastor Lian, estudou no Seminário Batista do Sul, você não é quem você pensa ser. E nem eu. O Espírito Santo é quem habilita. Ele habilitou a ousadia na vida de Pedro. A igreja não precisa de inúmeras estratégias. Ela trabalha, mas ela precisa da presença do Espírito Santo constantemente. Às vezes nós colocamos os programas como fosse a melhor estratégia do Espírito Santo. Você tem isso aqui? Tem isso? A palavra de Deus que está escrita aqui retirou reis. Motivou, ressignificou os sonhos de alguém que queria ser um grande médico, se tornou um pregador da palavra. Falo isso com verdade no coração. Eu, como pai do Lian, sonhei para ele, trabalhei para que ele fosse médico. Ele fez o vestibular e passou em algumas faculdades. Também trabalhou dentro da área, trabalha na área de enfermagem, pastor Lian. Só que quando ele falou comigo, pai, eu não quero fazer medicina, eu falei, eu pirei o cabeção. Não, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Como um bom pastor batista, fui correndo para onde? Convenção Batista. Conversando com alguns pastores, eles falaram, rapaz, o pastor Lian tem uma chamada, e Deus é tão maravilhoso na vida do pastor Lian, que tudo que ele faz, ele se envolve mesmo. Isso mexeu comigo. Um dia sentado em casa, eu falei, Jesus, como pode? Ele precisa ser construtor de tendas. Está na Bíblia. Deus falou comigo. Eu faço como eu quero, usando ela. Nesse momento ele não vai fazer tenda. Oh Deus, mas você está errado no seu texto aí. Ele precisa fazer tenda, igual Paulo, quando tiver necessidade. Ele não vai fazer tenda. E a minha graça te basta. Pastora Geisa falando comigo, você se lembra antes dessa criança nascer? Antes dele vir, Deus colocar em mim, você falou que entregaria ele nas mãos de Deus? Eu falei, que baixinha ousada. Que baixinha ousada. Ok. As estratégias que nós criamos
Deus pode mudá-las todas. E nessa manhã, quero te advertir. Não será como você pensa. Você está nessa igreja por um propósito. Talvez você se identifique como Pedro, o grande trabalhador, dono de um barco. A empresa não estava muito bem, mas pela primeira vez teve alguém que mandou jogar a rede no lugar certo. Deixa eu falar uma coisa com você. O Espírito Santo está agindo, até que não sobre mais nada de você. O Espírito Santo está agindo, até que não sobre mais nada de você. Mas eu sou experiente. Eu já conheço a igreja há muito tempo. O Sinédrio também conhecia. Os capitões também conheciam. Deixa eu te falar uma coisa. Reaviva o dom de Deus que está dentro de você. Se permita viver isso. Acredito eu que terei mais uns 20 anos. Uns 30. Ver o João ministrando junto com a equipe aqui, junto com a juventude. Anima o nosso coração em continuar. Vale a pena. Vale a pena prosseguir. Mas você não é quem você pensa ser. Às vezes nós procuramos um milagre físico. Ah, Deus, traga um milagre físico para que o sinédrio da igreja possa ver. Não, você não está entendendo. Não vai ser assim. Você é diferente. Você vai aprender. E uma das coisas que Deus vai tratar na vida de Pedro, que você conhece os capítulos até chegar ao 4, é que agora ele passa diante daquele homem e ele vai dizer, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ué, então a empresa não vai ser mais nutrida nem pelo ouro e nem pela prata. Mas o que eu tenho eu te dou. O maior milagre não é porque você começou a andar, que você começou a andar. O maior milagre não foi porque você passou lá no concurso. O maior milagre não é porque você tem uma casa boa, uma esposa e filhos excelentes. O maior milagre é aquilo que ninguém vê quando Deus vê. Esse é o maior milagre. É impossível ignorar o milagre. Verso 13 a 17. O Sinédrio observava duas coisas impossíveis de serem ignoradas. A ousadia de Pedro e João, homens iletrados, falando com convicção e coragem diante das maiores autoridades da sua época. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você ama Jesus mesmo? Pedro, você me ama, você conhece esse texto. Já foi pregado diversas vezes aqui nesse púlpito. Uma pergunta dessa nos incomoda. Nos chama a atenção. Por que está me fazendo essa pergunta? Acabou com a minha alegria do dia. Meu dia não será o mesmo. Eles eram iletrados. Mas havia acontecido uma coisa muito forte. Pedro, com autoridade, ele e João, curaram aquele homem congênito. Ele nasceu com a deficiência. O homem que estava preso à sua condição, desde o seu primeiro dia de vida, agora estava curado, ao lado dos apóstolos. Imagina a situação. Calma aí. Eles falam com ousadia. Este homem está sendo curado mediante esse nome. E o Sinédrio fazendo de desentendido. E Deus está agindo. O testemunho pessoal de que Jesus fez em nossas vidas é impossível ser ignorado. É impossível.
Por isso eu quero que você grave essa frase. Liberdades que aprisionam, prisões que libertam. Gravou? Liberdades que aprisionam, prisões que libertam. Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo. Todos aqueles que são prisioneiros em Cristo e de Cristo. Porque serve o Rei da Glória. Eles não vão ignorar. Eles não irão ignorar. Todos aqueles que foram salvos por Jesus e biblicamente regenerados têm a sua vida completamente transformada. Sabe por quê? Porque a liberdade que esse mundo prega se torna uma prisão para aquilo que eu posso viver. Mas a prisão que Deus me colocou não é uma prisão de castigo. Eu me tornei prisioneiro dele, para fazer a vontade dele. Eu me tornei prisioneiro dele. Aí, Pedro está dizendo que eles eram escravos do pecado por não entender. Pedro está dizendo que eles estavam vivendo essa ignorância. Mas eles precisavam se converter. Eles precisavam ser regenerados. E aí nós vamos para o verso 18 a 22. Fidelidade em qualquer situação. Eu tenho um chamado de Deus. Só que aquela projeção salarial saiu nesse mesmo chamado. Eu vou para o chamado de Deus. Preste atenção. Vai custar tudo e todos. Ou vou para a projeção salarial. Pastor, você tocou numa coisa que não é tão fácil de decidir. Tudo e todos. Diante do questionamento, os apóstolos foram ordenados a não anunciar mais. Mas aqueles que são de Jesus, eles vão ser fiéis em qualquer situação. Eles estavam presos para serem soltos. Mas para serem soltos, eles deveriam simplesmente não falar desse Jesus. Mas diante das ameaças, eles responderam com coragem. Aquele cara, Pedro, na condição de que ele demonstrava ser, e aí eu quero falar com você, que quando Jesus olha para a gente, ele olha no todo. Ele olha no todo. E isso irá mexer com algumas áreas da nossa vida. Irão mexer. Só voltando um pouquinho, quando eu estou lá em Atos capítulo 3, verso 22, aqueles homens, eles ficaram admirados porque Pedro e João haviam proclamado um milagre, haviam proclamado o nome de Jesus na vida de um homem, e aquele milagre aconteceu. E o texto vai dizer que os olhos fixos, lá, Atos capítulo 3, verso 12, o termo usado do grego ali é atenizo. Eles olharam com um olhar humano de admiração. Vou retornar para o capítulo 4. Às vezes nós olhamos para a igreja com um olhar de admiração humana. Às vezes nós olhamos para nossas profissões, aonde nós chegamos, o concurso que passamos, com um olhar de admiração humana. Mas em Lucas 22, verso 60, é quando Pedro, 61, é quando Pedro trai Jesus. Não tem como ministrar esse texto sem não ir em outros textos. E quando ele traz Jesus,
Você encontra ali no texto da NA, verso 61, Lucas, verso 61. Então o Senhor voltou-se e fixou o olho nele. O termo usado aqui é embrepo. O termo fixou, essa palavra fixou. Embrepo é um olhar investigativo. Deus olha para aquele homem, Pedro, que depois vocês vão ver a atitude que ele vai tomar. Vocês estão vendo a atitude que ele está tomando no capítulo 4. Jesus, nessa hora, olha para nós aqui, neste lugar, nesta igreja, com um olhar investigativo, embrepo. E esse olhar é penetrante. Porque ou nós tomaremos a atitude de sermos cristãos fiéis e regenerados diante de uma geração tão corrupta, nunca se levantou tanto a mão, nunca se postou tanto nessa era, mas nunca teve tanta gente vazia sem Deus. Nunca se teve tanta gente vazia sem Deus. E o incrível, que a grande fala é, Deus é amor. Mas quem tem a chave do inferno não é o diabo. É Deus. Uau. Quem tem a chave do inferno não é o diabo. E para quem viu o inferno em chamas, como eu que fiquei 20 dias preso em casa depois de ver o filme, eu achava que o diabo que era dono do inferno. Eu quero desafiar você nessa manhã, de sair daquele Pedro assustado, de Lucas 22, verso 60, para esse Pedro, de Atos capítulo 4. Pastor, como vai ser esse negócio? Diga para ele, eu entendi. Tudo e todos. Pastor, vou largar a minha família? Não estou mandando você largar a sua família, não. O que eu quero falar com você, que a mesma ousadia do Espírito Santo na vida de João e Pedro, é o mesmo Espírito Santo que atuou naquele tempo, está atuando agora, e está dizendo, e aí, vamos ou não vamos? E aí, estamos juntos nessa ou não estamos? Você quer viver o melhor comigo? Você quer viver coisas maiores comigo? Eu quero fazer coisas grandes com você. Eu quero usar você na sua casa, na sua família. Eu quero que você fale menos sobre misericórdia e seja mais misericordioso. Eu quero que você entenda e fale do meu amor. Não precisa ser chato, não. Só viva o meu amor e pregue através das suas atitudes no seu trabalho, na sua casa. Faça alguma coisa. Tudo e todos. Tudo e todos. 12, um pastor americano, ele tem um dos textos muito bonitos. E ele não é considerado um dos grandes teólogos, mas John Piper e tantos outros homens reconhecem que Deus foi na vida dele. Ele começa assim, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Você não é deste mundo. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Tem isso aí no seu coração? Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Conversa com ele todos os dias? Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir para o alto. E mais forte quando ele é mais fraco. O Espírito Santo está falando com você. É mais rico quando é mais pobre. Mais feliz quando se sente
pior, ou talvez menosprezado. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível onde o inaudível. E reconhece que Deus faz todas as coisas. Concluindo, a pergunta que Atos capítulo 4 faz ecoa em nosso coração. Não é como evitar as perseguições. Você será lançado nela. Se você não ainda foi, talvez você esteja sem cruz. E cruz te lança as perseguições. Cruz atrai perseguições. Ou como agradar a todos. A pergunta é que Atos 4 ecoa em nosso coração, é como se manter firme quando a perseguição chegar. E aí eu quero trabalhar essa questão da perseguição chegar, para a gente concluir, é que a liberdade que nós temos nos colocou em uma condição de perigo. Sim ou não? Fale. Sim ou não? Sim ou não? Quanto mais temos, mais queremos. E somos insaciáveis. A liberdade que você tem te colocou em um perigo. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Pedro e João nos mostram como permanecer firmes nos dias da adversidade. Meu Deus, como posso falar isso, Deus? Você é convertido? Não me responda. É regenerado? Aonde Jesus vai, a multidão vai atrás. Os discípulos que eram regenerados, existia uma multidão indo até eles. Tem multidão indo na sua casa? Lá no seu trabalho, existe uma multidão de pessoas que vão até você para entender essa paz que excede todo entendimento? Esta igreja, você está nesta igreja porque tem um sumo pastor, Jesus de Nazaré. E a voz dele para você é essa: se envolva. Aqui não é uma condicional. Se envolva. Porque o Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos. Então, se eu não dou fruto, e fico na condição daquele Pedro de Lucas, capítulo 22, eu simplesmente encontro defeito. E eu tento manter a aparência. Mas tem um recado do Espírito Santo para você. O maior desafio dessa geração é reconhecer Jesus como autor e consumador da fé, da nossa fé. O mesmo Espírito Santo que trouxe o Pentecoste, que mudou a visão daqueles homens, que depois Pedro e João estão pegando no sinédrio, né? Mais 5.000 homens também ali. Mas outros homens foram acrescentados. É o mesmo que quer atuar hoje. João, por favor. Chegamos ao nosso horário. Você não pode sair daqui sem ser verdadeiro com o Espírito Santo. Você não pode. Desculpa, eu tenho que falar isso para você. Você não pode sair daqui, não, eu já estou com uma certa idade. Ei, a fonte é o Espírito Santo. Você não pode sair daqui. Entenda uma coisa, o importante não é o carteiro, é quem entrega a carta. A carta é direcionada a você. A você. A carta é direcionada a você. Eu estou com uma juventude muito ferida na nossa igreja, de pais e mães,
e de pessoas que deveriam pregar o evangelho da compaixão e da graça, que produziram tantas feridas. E a reforma é muito mais difícil. Mas não é difícil para aqueles quando tomam a atitude de viver uma transformação em Deus. Talvez eu nunca mais pregue aqui. Nunca mais pregue aqui. Mas eu não deixaria de pregar a verdade. Não deixaria de falar para vocês. Sejam frutíferos. Não deixaria de falar para você. Seja frutífero. Para onde você olha, tem multiplicação de Deus. Eu queria dizer para você, é o seu dever, é um privilégio de você ir buscar aquele que precisa ouvir de Jesus. É um privilégio. É um privilégio. O que Deus tem lançado sobre você é dizer, você tem esse privilégio, vai ou não vai? Pastor, mas eu não tenho tempo. Fique tranquilo. Deus tem a capacidade de tirar algumas coisas que atrapalham o nosso tempo. Deus tem a capacidade de tratar algumas coisas na nossa vida. Você quer ou não quer? Pastor, eu estou adoentado. Posso falar uma coisa para você? O Espírito Santo, Ele quer curar. Você não entendeu o que eu estou te falando? O Espírito Santo quer curar essa frieza de coração. O Espírito Santo quer curar, sabe, essa falta de sensibilidade. O Espírito Santo quer curar o corpo físico. Mas a pergunta é, você quer? Você quer o Senhor Jesus de Nazaré? Eis ainda o filho que se apaixonou pelo Pai quando Ele te chamou. Você vai ou não vai? Talvez nunca mais eu volte aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você. Sem relacionamento, sem entrega, a coisa não vai acontecer. Deus ama vocês. Fiquem de pé. Diante do Espírito Santo, da autoridade. O Espírito Santo, Ele entra no luto, Ele entra na alegria, Ele está no casamento, Ele está lá, em todos os lugares. Ele está agindo para todo Ele que Deus usa Ele para abrir as portas, fechar as portas. Algumas coisas estão saindo porque são necessárias. Vai sair sim. Algumas amizades vão sair da sua vida. Uau! Amo a juventude, amo vocês, gente. Amo a experiência de vocês. Amo as pessoas mais experientes desta igreja. Diga para o Espírito Santo, eu quero falar uma coisa. Jesus está olhando para dentro de mim. Em breve, um olhar investigativo. Não é domingo, meu filho. É todos os dias da semana. Se eu não vou chamar você para vir à frente, não. Eu só quero falar, você quer ser curado? Quer ser curado? Pastora, me perdoe, tá? Estou com muito calor. Você quer ser curado? Há quanto tempo você não olha para a pessoa que está do seu lado, para o irmão e fala, irmão, eu te amo. Eu te amo com esse defeito que você tem. Eu te amo, igreja, eu amo meus pastores. Não, talvez não sejam os melhores pastores, mas é o que Deus colocou. Tinha gente muito mais capacitada. Deus está falando, há quanto tempo você não fala para alguém que você ama? Irmãos, a gente quer falar para o inaudível. A gente quer falar para aquele que é eterno. Mas as coisas, o que está ligado na terra, está ligado no céu. Comece a agir aqui agora. Fale para as pessoas que estão do seu lado. Vamos viver uma maior renovação das nossas vidas. Olha, cada jovem falando do amor de Deus. Cada jovem sendo um cristão aqui e nas redes sociais. Cada homem e mulher de Deus vivendo o sobrenatural. Olha, eu vou ouvir muitas coisas desta igreja. Eu vou ouvir muitas coisas desta igreja. Porque o maior não é o que está aqui na frente. Deus olhou para as coisas menores para entrar em lugares. E é você que Deus vai usar. Feche os seus olhos, por favor. João, pode ministrar. Feche os seus olhos. Faça aí a sua confissão ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, tu sabe como eu preciso do Senhor.
Ele abriu mão de sua glória. Joga essa máscara fora. Sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som. Senhor, liberta o teu povo, Pai. Liberta o seu povo da religiosidade. Aqueles que estão parados, Pai, entrevados espiritualmente. Aqueles que andam, são até fortes, malhos na academia. Deus, liberta o Espírito, ó Espírito. Eu te peço, Senhor, na autoridade do teu nome, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Liberta, Senhor. O Senhor é o libertador. Pelo poder do Espírito Santo, todo câncer espiritual, todo câncer físico, tudo de ruim, seja dissipado agora. Pare de olhar para a dor, olhe para Deus. Assuma o compromisso com Ele. Assuma o compromisso com Ele. Fala, a partir de agora, esse pecado que me prendia não me prende mais. Essa depressão que me mantinha daquele jeito não vai manter mais. Eu sei que Deus vai usar os médicos, mas Deus também tem o poder para curar agora. E diga, eu quero. Você tem que dizer que quer. Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero. Diga para Ele. Não tem como, olha, é impreto. É impreto, é investigativo. Você está com uma enfermidade aí no seu corpo? Todos aqueles que têm enfermidade sabem. Sabe por que eu não vou pedir você aqui para vir aqui na frente? Porque talvez você possa vir como um coitadinho. Deus não divide a glória dele nem para coitadinho. Uau. Deus, quando Ele faz de forma extraordinária. Uau. Ele coloca a mão no casamento. Mas Deus me colocou uma mão. Dificilmente eu faço isso na igreja. Mas Ele tem poder para curar agora. Poder. E Ele não só cura, como traz o laudo físico. Laudo físico. Você precisa dizer, Deus, olha, eu creio no seu poder. Há muito tempo eu venho destratando o meu corpo. Eu venho comendo coisas que vêm estragando o meu corpo. Mas eu tomei uma atitude agora de viver o sobrenatural de Deus. Seu cura para evangelizar. Olha só, você não quer cura para você. Olha só, eu quero a cura para evangelizar, para alcançar os perdidos. Olha como é que mudou a conotação. Deus, cura-me agora da depressão. Deus, cura-me agora. Cura agora do câncer, Deus. Deus, eu quero mais tempo para pregar o evangelho. Mas seja corajoso, seja real. Olhar investigativo. Se você quer que alguém seja curado na sua família, coloca agora diante de Deus. Mas corra daqui e diz, olha, eu orei por você. E Jesus, mediante o Espírito Santo, Ele tem poder para curar. Aí você vai chegar lá na casa e vai falar assim, ó, se você for curada, eu não quero que você aceite Jesus pela cura. Eu quero que você aceite Jesus pelo amor que Ele tem por ti, que por tudo que Ele sofreu lá na cruz, perdoa os seus pecados. Você dá propósito. A gente tem feito orações que não tem propósito. Você quer vida para quê? Para se perder na liberdade? Diga, Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver e vou viver. Agora eu quero orar por você. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus Pai, e no nome de Jesus, seja curado, seja curada. Não duvide. Seja curado, seja curado. Você pode glorificar a Deus por isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. A Ele a glória, a honra e o louvor. Deus está te dando mais vida para você viver o sobrenatural. Eu estou vivendo esse sobrenatural. Não existe cansaço. Eu vou evangelizar, porque agora a minha cura está condicionada a busca. Eu vou alcançar mais gente.
Deus abençoe. Deus te fortaleça em todas as áreas. E digo a você, vá fazer o laudo. Digo a você, faça os exames. E diga a Deus, o exame é para a tua glória. O exame é para a tua glória. Escutaram? Entenderam? Claramente? Viu como é que passou a ser diferente a oração? Você quer ter vida para buscar mais vida para o reino. Deus se agradou disso. Aleluia. Aleluia. Assim eu agradeço essa oportunidade. Orem por mim. Obrigado, Bispo Fidelis. Obrigado, pastora Jussara. Obrigado a todos vocês. Amei vocês. São seres humanos, mas estão cheios do poder de Deus para pregar e evangelizar. Abra sua boca, tá? Glorifique a Deus por isso. Obrigado, meu pastor. Nossa, tão grande. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado, glorifica a Deus. Dê um abraço a essa pessoa gostosa, diga assim, ó. Hoje às 18 horas te aguardo aqui. Com sol, com chuva à noite. Venha glorificar o Senhor, porque é o melhor lugar para um crente estar. Amém? Eu quero dar a bênção final e sair cantando. Já tem a música, alguma música da tema ensaiado? Nenhuma música tema? Então vamos cantar a do ano passado. Como é? Maravilhosa graça, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, levante a sua fé, levante a sua esperança e te dê shalom, paz na tua casa, no teu trabalho, nos teus filhos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre os teus corações. Cante comigo uma vez só, depois sai cantando. Graça maravilhosa, vamos lá. Oh.